Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e o vosso grande Enf Podcast. Nós estamos aqui para falar sobre um grande tema que é o perfil do farmacêutico. E para falar sobre esse tema eu tenho como convidada a Jussara Francisco. Mas daqui a pouco vocês vão conhecer a Jussara Francisco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, subscreva agora, deixa o teu like, o teu comentário, compartilhe o canal para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar. E siga-nos também em outras redes sociais, como Facebook, TikTok e Instagram. Hoje falaremos sobre o perfil do farmacêutico. E como eu disse, tenho como convidada a Jussara Francisco. Ela que é técnica de farmácia, é estudante universitária de farmácia, é professora e muito mais. Mas não falarei muito. Ela mesma vai fazer uma autoapresentação sobre o que ela faz e quem ela é. Jussara, seja muito bem-vinda à Enf Podcast. Muito obrigada pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui para falarmos de um tema muito importante para nós que somos farmacêuticos. Como disseste, sou a Jussara Francisco, técnica média de farmácia, estudante universitária, professora também, e é por aí. Ok. Jussara, há quanto tempo trabalha como farmacêutica? Já 3 anos, 3 já caminho de 4 anos. Então há uma experiência vasta neste campo de atuação. De 0 a 100 vou considerar uns 70% É ainda. muito. Já Já é alguma coisa. Já acima. Ok. Para o início de conversa, nós gostaríamos de saber o que é ser um farmacêutico? Ser um farmacêutico. Eu podia te dizer, é muito bom e maravilhoso, e é mesmo isso, Exato. muito bom e maravilhoso. Uhum. Mas ser um farmacêutico é estar aí, presente, patente, disposto a criar todos os santos dias algum fármaco, algum cosmético, né? Para a nossa sociedade em geral. Ok. Já ser farmacêutico vai mais, não é só estar atrás do balcão, como muita gente pensa. E muita gente tem esse conhecimento que o farmacêutico em Angola só estuda para estar por trás do balcão e ficar a atender os medicamentos. Ou dispensar, né, como é dito. Em parte é isso, que em Angola nos limitamos só aí, né? Em estar atrás do balcão, ser diretor técnico, trabalhar em algumas indústrias também, mas de 0 a 100 vamos considerar uns 80% é mesmo só estar atrás do balcão. Por quê? Porque o país não nos oferece condições para desenvolvermos o tanto conhecimento que nós temos. A Jussara disse que trabalhar em indústria, cá em Angola nós temos farmacêuticos que trabalham em indústrias, em algumas indústrias. Algumas indústrias sim, mas que não são indústrias farmacêuticas, porque o país ainda não produz medicamentos. Ok. Nem mais. Indústrias de bebidas alcoólicas, o farmacêutico também atua aí. Esse é um campo de atuação do farmacêutico também. Ok. Cosméticos também, né? Cosméticos na também, sim. Recentemente foi aí criado um creme que teve aí muitos farmacêuticos também. Okay. Até porque quem fez ou quem realizou a Coca-Cola foi um farmacêutico. Foi um farmacêutico. Então a farmácia é um campo vasto mesmo. Muito. É um campo vasto. Há uma curiosidade. Há diferença entre técnico de farmácia e farmacêutico? Sim, uma diferença, né? Falamos, a diferença consiste aonde o técnico de farmácia é aquele que simplesmente tem o ensino médio concluído. Já o farmacêutico é aquele que possui uma licenciatura ou uma graduação em farmácia, porque ele aí vai estudar as ciências farmacêuticas, tem mais conhecimento do que eu que fiz simplesmente o curso médio de farmácia. Ok. Aí o farmacêutico já está preparado para produzir medicamentos, fazer cremes, descobrir novos químicos. Então essa competência é do farmacêutico, o técnico de farmácia não tem essa competência? Não, já o técnico de farmácia ele limita-se em estar atrás do balcão, a fazer a dispensa dos medicamentos de forma racional, né? De forma racional, orientar o bom uso do fármaco e não só, né? Então a maioria dos profissionais de farmácia que nós vimos aqui no nosso país, nos estabelecimentos de farmácia, são técnicos de farmácia, não são farmacêuticos,
ou é por conta da escassez, né, de locais de saída da farmácia que muitos, tanto os farmacêuticos ou os técnicos de farmácias, ficam nos estabelecimentos? Como eu disse a princípio, Alexandre, é por causa da falta, né, de indústrias para os farmacêuticos atuarem. Por isso é que eles ficam atrás do balcão. Senão, eles tinham que estar nas indústrias e nós, técnicos médios, atrás do balcão, a lhes representar. Ok. Podes nos dizer quais são os locais de atuação da farmácia? Os locais de atuação do farmacêutico, para além de trabalhar nas indústrias, para além de ficar a dispensar os medicamentos, há mais áreas de atuação do farmacêutico? Sim, nas farmácias clínicas, em laboratórios de análises clínicas, indústrias farmacêuticas e não só, em laboratórios e outras mais áreas. Exato. Eu gostaria mesmo de saber, isso surgiu uma curiosidade, o que um técnico de farmácia ou um farmacêutico faz num laboratório de análises clínicas? De análises clínicas. Em um laboratório de análises clínicas, os farmacêuticos, eles trabalham nos exames biológicos, né? Nos exames biológicos, toxicológicos também. Eles fazem a extração do sangue também, analisam o sangue, a urina. E porque a farmácia é uma junção de biologia e química. Okay. Então nós vamos aprender o corpo todo, a estudar o corpo todo e os químicos todos que vão entrar em contato com o corpo. Okay. Então o farmacêutico está aí também no laboratório para analisar os tóxicos, o sangue, a urina. Então vamos dizer que nós somos colegas dos analistas também. Ok. E isso leva os farmacêuticos a terem muitas habilidades, né, no tocante ao seu ramo de atuação. Pode nos dizer quais são as habilidades que os farmacêuticos obrigatoriamente devem ter? Além de serem ágeis, né? Além de serem ágeis e terem um amplo conhecimento em ou sobre a farmácia e conseguirem, né, criar medicamentos e mais o quê? São tantas que eu até perco a conta. Boas. E é importante que o profissional de farmácia ou farmacêutico tenha essas habilidades que acabaste de citar agora para o melhor desempenho da sua função, né? Sim. Boas. Quanto à prescrição, nós vimos alguns relatos, ou vimos alguns casos de farmacêuticos que prescrevem, não diria prescrever, orientam, né, a toma de medicamentos. Tem pessoas que vão para unidades farmacêuticas sem uma prescrição e dizem que estão a se sentir mal. O farmacêutico indica alguns medicamentos que ele pode tomar. O que é que pode nos dizer quanto a essa prática? É uma prática que consideras certa? Está no direito do farmacêutico ou na jurisdição? Ou é uma coisa errada? Em parte é uma coisa certa, porque qualquer utente, qualquer dor que tiver a sentir, né? O primeiro sítio que ele corre é a farmácia. Exatamente. Porque ele, de certa forma, deposita uma confiança a quem está atrás do balcão. Então, não é errado nós orientarmos ou dispensarmos os medicamentos de emergência. Há medicamentos que nós não vamos mesmo dispensar atendendo a dor que o utente nos apresenta. Mas se for uma dor de cabeça, uma amigdalite, uma dor de bexiga, né, entre outras dores assim mais leves e moderadas, nós dispensamos alguns fármacos e com a orientação de que no dia seguinte tens que ir para uma unidade hospitalar para saber bem o que realmente se passa, porque isso é uma questão preventiva. Exato. Então, em parte, podemos sim dispensar alguns fármacos. Olha, falaste muito bem quanto à dispensação dos fármacos de emergência e eu penso que estavas a te referir dos analgésicos, não é? Antipiréticos, mas há farmácias, né, ou estabelecimentos de farmácias que
dispensam antibióticos sem prescrição. Isso também é uma prática certa? Vai depender do tipo de antibiótico que se trata. Okay. Sim, porque há antibióticos que só saem mesmo com a receita médica. Nós dissemos até que são os medicamentos controlados. Esses medicamentos controlados são aqueles que não podem sair da farmácia sem receita médica. Isso pode ser, no caso do diazepam, que muita gente vai nos estabelecimentos de farmácia adquirir sem prescrição médica. Prescrição médica. São medicamentos que não saem sem a prescrição. Sem a prescrição médica. E o que é que acontece quando sai sem a prescrição? Porque há esses casos. Há esses casos. Não vamos negar que existem sim colegas meus que dispensam Exato. medicamentos sem prescrição médica. Isso existe mesmo, existe. Mas, quando isso acontece, toda e qualquer consequência que ocorrer com o utente fica na responsabilidade do técnico que dispensou. Fica na responsabilidade do técnico que dispensou. Por quê? Porque ele sabe, ele tem um conhecimento que não pode fazer isso, é contra as regras do farmacêutico. Então ele faz por desleixo. Exatamente. O que é que podemos dizer? O que é que nos podes dizer quanto à administração de medicamento em farmácias? Nós vimos também que existe, né, algumas farmácias práticas de administração de medicamento intramuscular, intravenosa. Será que o farmacêutico está habilitado para fazer a administração de medicamentos nas farmácias? Eu até digo assim, isso não é nosso trabalho. Isso não é nosso trabalho. Esse é o trabalho dos enfermeiros. Nós não estamos autorizados a fazer qualquer administração de fármacos na farmácia por vias intravenosas, intramuscular, talvez aquela por via oral, onde o utente chega já com uma super dor de cabeça, e não tem aí uma aguinha e não sei o que, isso chega até a ser normal, né? Mas, tipo, injeções, não, nós não estamos, mas não vamos negar que também acontece. Muito, assim, há farmácias que eles até preparam já aí uma cama para essas práticas. Sim, e coisa que não é para nós. É errado. É uma prática errada isso. Para além desta prática que é errada, que deve-se evitar, a dispensação de medicamentos sem a prescrição de alguns antibióticos que a Jussara que disse que deve-se evitar. Quais são outros erros, né, que o profissional de farmácia deve mesmo evitar cometer? O profissional de farmácia tem que evitar mesmo dispensar um medicamento sem orientação. Tem sempre que explicar, tem sempre que orientar como usar o fármaco que está a ser dispensado. Tem que estar sempre bem apresentado. A nossa apresentação é tudo no nosso local de serviço também. Tem que ter o conhecimento do fármaco que está a ser dispensado. É importante também, embora que as receitas que nós recebemos muitas das vezes já tenham aí os horários, assim, os dias, até que dia ele deve tomar, né? Mas é importante que o farmacêutico ou o técnico de farmácia que está a dispensar o mesmo fármaco explique, muito bem explicado, como deve ser a toma, né? Porque muitos fazem isso, muitos dispensam os medicamentos sem orientações. Ou sem prescrição. Ou sem, por acaso. Exato. Quando eu perguntava sobre as habilidades que o farmacêutico deve ter, será que uma das habilidades, ou a principal habilidade que o farmacêutico deve ter é o conhecimento na íntegra dos medicamentos? Esse é a número um até. Esse é a número um. Nós temos que conhecer, o que é que nós estamos a dispensar. Porque é muito complicado, eu estou aí para dispensar e eu não conheço o produto que está a ser dispensado. Olha, há aqueles casos, desculpa por cortar, há aqueles casos de que o médico faz a prescrição e põe uma dosagem acima, umas miligramas acima, e o farmacêutico, se não estiver bem habilitado, vai dispensar os fármacos dessa maneira errada, e o paciente ou o utente vai fazendo também o consumo
dos fármacos de maneira errada. Eu acho que também este ponto é muito importante. Os farmacêuticos terem muito conhecimento, ou conhecimento na íntegra dos medicamentos que dispensam, para melhor orientar também os utentes, né? Sim, porque é o que eu digo sempre, interpretar as letras, a caligrafia dos médicos não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes o que nós estamos a ver ML é MG. Eu gostaria de saber disso. Como, como é que vocês conseguem entender muitas caligrafias? Há muita gente, há muitos profissionais, médicos, vou dizer, os médicos, eles fazem a prescrição com uma caligrafia às vezes não legível. Mas parece milagre que os profissionais de farmácia conseguem entender aquela caligrafia. Muita gente pergunta como é que nós conseguimos, como é que é a nossa visão, se a nossa visão é igual, não é igual à dos que estão fora, né? Mas não é isso, nós temos aí uma técnica, um segredo, nós pegamos sempre a primeira e a última. E aí nós conseguimos, quer dizer, que vocês descobrir, fazem né? Esforçam-se para entender o que é que o médico queria escrever? Sim, porque o médico às vezes só risca, mete um A, o resto é assim um riscozinho, nós já temos que descobrir, não, esse é um A, riscou, é amoxicilina. Então isso é a nossa luta, uma das coisas também, isso também é uma das grandes dificuldades que os farmacêuticos têm. Exato, que é a interpretação da letra dos médicos. E muitas das vezes quando nós não conseguimos, nós dizemos mesmo não tem. Às vezes o fármaco está aí à nossa frente, mas por não entendermos a caligrafia do médico, preferimos não dispensar o medicamento, para não errar na dose, para não errar no medicamento e criar outras consequências a quem já veio à procura de um bem-estar. Exatamente. Então é aconselhável, né, os profissionais de saúde, os médicos, que passem mesmo a prescrição com uma caligrafia legível, para que todo mundo entenda. Sim. Às vezes o paciente vai e não consegue fazer a medicação por conta da má caligrafia ou da caligrafia não legível que muitos dos profissionais médicos têm, né? Tem isso, dificulta muito os profissionais da área da farmácia. E isso é uma prática também que eu acho que tem que se ver, né? Tem que se analisar. Mas já pensaram em nós nesse lado? Agora a maioria das receitas que nós recebemos já são informatizadas. Principalmente das clínicas. Acho que as clínicas viram isso, fizeram um reparo, adotaram esse mecanismo. Sim, nos nossos hospitais públicos há setores também que já mandam receitas informatizadas. Já uma pediatria, fisioterapia, eu já recebi de alguns hospitais públicos também, receitas informatizadas. Sim, e se continuar assim em todas as áreas, será um sucesso para nós. Tanto para vocês, tanto para os pacientes que ficam sem entender a prescrição. Não é? Então, quais são os problemas? Quais são os problemas que um técnico de farmácia ou um farmacêutico enfrenta no exercício da sua profissão? Além da má caligrafia do médico, muitas das vezes é lidar com utentes agressivos. Temos muito desses casos acontecem nas farmácias. Mas isso acontece por quê? Acontece porque muitas das vezes o utente já chega, né? E quando ele tem em mente que não, eu quero amoxicilina, e vamos supor que estamos a receber a amoxicilina da Xalina, né? Exato. E a Xalina não tem aquela de escrever amoxicilina, ele escreve amox. Mas é amoxicilina e ele só quer o que está escrito na receita dele, amoxicilina. Assim, e quando não acontece isso, eles tornam-se agressivos também. Uma das dificuldades que nós passamos também é a falta de locais, né, para nós. De que modo? Ter o farmacêutico a fazer o trabalho do técnico de farmácia. E isso acontece muito. A pessoa pode até girar assim em farmácias, só aqui em Luanda encontra mais farmacêutico do que técnicos de farmácia. A fazerem um trabalho de técnico de farmácia. Dos medicamentos. Não é que ele não esteja capacitado para tal. Exato. Ele está, mas aí não é 100% a sua área de atuação. E nesse caso, em estabelecimento de farmácia, em farmácias
qual seria a atuação, né, a função de um farmacêutico? Se fosse nas farmácias magistrais, né? Exato. Que são aquelas que o fármaco é feito assim na hora, consoante chegaste na farmácia, não tem, estás com uma receita que tens, por exemplo, febre tifoide, Ok. né? Então, nas farmácias magistrais, eles têm aquela de fazer o teu medicamento na hora. Aqui? Não, aqui em Aqui Angola não temos, né? Eu ia falar aqui. Sim, então aí seria um bom local de atuação do farmacêutico. Ok. Ou também como diretor técnico de uma farmácia aqui em Angola, como em outros locais, né? Também seria um bom lugar de atuação para ele. Ah, ok. Então, mas pronto, já que nós dissemos, que tu disseste já bem no princípio, eu acho que as condições que o país oferece não são suficientes para, né, exercerem esse lado. Por isso é que todo mundo fica por detrás do balcão a dispensar os medicamentos. Sim, em algumas indústrias também, em depósitos que trabalham como intermediários, né? Vamos assim dizer. Nós cá em Angola temos muitos depósitos. Exato. Não é 100% o lugar do farmacêutico também, né? É lugar dos técnicos. Por quê? Porque o técnico, a função dele é de dispensar e orientar Ok. o uso racional dos medicamentos. Então, esses depósitos que nós temos cá, eles servem tão como intermediários, né? Para recebermos produtos aqui. Ok. Então, aí também seria, assim, um pouquinho o lugar certo para o farmacêutico. Cá em Angola, há mesmo locais, para além dos estabelecimentos de farmácia, há mesmo locais que a Jussara falaria, olha, os técnicos de farmácia, para além dos estabelecimentos de farmácias, podem trabalhar aqui, podem trabalhar ali, podem trabalhar aqui. Assim ainda dá. A fábrica de coca fica em Angola. Dá para pular um farmacêutico? Ok. Assim, Algumas fábricas de bebida, né? algumas fábricas de bebida, assim, que cá em Angola. O farmacêutico também pode atuar. Alguns laboratórios que fazem produtos cosméticos, né? Exato. O farmacêutico também pode atuar aí nessas áreas, até porque nós estudamos, né, a farmacologia toxicológica, Ok. né? A toxicologia, onde estudamos aí alguns tóxicos, alguns químicos que podem fazer mal à pele. Então, o farmacêutico pode atuar aí, porque ele tem conhecimento e domínio dessa área. Então, cá em Sim. Angola... Os vernizes também, que nós mulheres estamos sempre aí a Também está na colocar, área dos cosméticos, não? também faz parte Dos cosméticos? dos cosméticos, sim. Ok. Então, para além das farmácias, cá em Angola, o farmacêutico pode trabalhar em fábricas de bebidas. De bebidas. Né? Com cosméticos, em produção de cosméticos. E algumas fábricas ou indústrias alimentícias também, o farmacêutico atua. Ok. Ok. Então, é muito... fora da farmácia, tem áreas também interessantes onde o profissional de farmácia pode trabalhar. Eu estava aí a fazer algumas pesquisas, eu vi que o farmacêutico, o profissional de farmácia tem muita saída. Tem muita saída. Quando há condições mesmo, há condições de trabalho, né? Há locais de trabalho, se o nosso país nos oferecesse muitos locais de trabalho ou condições, os técnicos de farmácia teriam muito sítio para atuar, muito local para atuar. Teríamos sim. É só essa falta de condições, né? É por isso que eu digo sempre, nunca foi indecisão, foi sempre a melhor escolha ser farmacêutica. Foi sempre a melhor escolha. É só mesmo essa escassez de indústrias, de farmácias também, porque é raro você encontrar uma farmácia estatal, né? Aqui em Angola é mais privadas. É mais privadas. E aí também é um pouquinho difícil você encontrar privada e de ser de um angolano. É mais de um estrangeiro. É assim que acontece em alguns supermercados também. Você vai para lá, encontra sim angolano a trabalhar, mas a farmácia não é de um angolano, é de um estrangeiro.
Boas, boas. Que conselho deixaria lá em casa quanto ao perfil do farmacêutico? Ao perfil do farmacêutico, que, que cumpramos sempre com as nossas obrigações, que continuamos assim com esse todo o conhecimento sobre farmácia que nós temos, que continuamos a servir a população de forma correta, que façamos sempre a orientação do uso racional dos fármacos, que tenhamos sempre a ética profissional, que possamos melhorar a nossa comunicação, até porque ela já está perfeita, mas nunca é demais melhorar um pouquinho, a nossa comunicação para os nossos utentes e não só. Ok, boas. Muito obrigado. Olha, hoje este foi mais um episódio da Enf Podcast. Estivemos aqui a Jussara Francisco, que falou-nos sobre o perfil do farmacêutico. Falou-se de muita coisa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-te agora mesmo. Ative o sininho das notificações para não perder nada que a gente postar. Deixa o teu like, compartilhe o canal para que mais pessoas conheçam o nosso canal e subscrevam o nosso canal. Siga-nos noutras redes sociais como Facebook, TikTok e Instagram. Essa foi mais uma edição. Tamo junto e até a próxima. Jussara, muito obrigado pela presença. Obrigada eu pelo convite. Espero aparecer mais vezes, né? Não só para falar do perfil do farmacêutico. Exato. Outros temas que têm a ver com saúde. Obviamente vamos convidar mais. Ok, muito obrigada. Boas.